1. Tarde chamaria de vocabulário transformacional. Transformational vocabulary. Pouco a pouco, passei a experimentar com outras palavras, e constatei que se encontrava palavras bastante poderosas, podia abaixar ou aumentar minha intensidade no mesmo instante, em relação a praticamente qualquer coisa. Como esse processo funciona? Pense da seguinte maneira. Imagine que os 5 sentidos canalizam uma série de sensações para o cérebro. Você recebe estímulos visuais, auditivos, sinestéticos, olfativos e gustativos, e todos são traduzidos pelos órgãos sensoriais em sensações internas. Depois, devem ser organizados em categorias. Mas como sabemos o que essas imagens, sons e outras sensações significam? Um dos meios mais poderosos que o homem aprendeu para decidir no mesmo instante o que as sensações significam, é dor ou prazer. É criar rótulos para elas, e esses rótulos são o que conhecemos como palavra. Aqui está o desafio. Todas as sensações chegam através desse funil, como sensação líquida despejada por um esguicho fino em vários moldes, chamados palavras. No desejo de tomar decisões depressa, em vez de usar todas as palavras disponíveis e encontrar a descrição mais acurada e apropriada, muitas vezes forçamos a experiência para um molde enfraquecedor. Formamos os prediletos habituais, moldes que definem e transformam nossa experiência de vida. Infelizmente, a maioria das pessoas não avaliou de maneira consciente o impacto das palavras que se acostumou a usar. O problema ocorre quando começamos a despejar sistematicamente qualquer forma de sensação negativa no molde palavra de furioso, deprimido, humilhado ou inseguro. E essa palavra pode não refletir com precisão a experiência concreta. No momento em que ajustamos esse molde em torno da experiência, a etiqueta que fixamos torna-se a própria experiência. O que era um pouco aflitivo, passa a ser devastador. Por exemplo, meu diretor executivo usou furioso e raiva, eu falara irritou e perturbou, e meu amigo despejar a experiência no molde de aborrecido e desgostoso. O mais interessante, como descobri, é que todos nós usamos os mesmos padrões de palavras para descrever as mais diversas experiências frustrantes. Precisamos saber que todos podemos ter as mesmas sensações, mas a maneira pela qual as organizamos, o molde ou palavra que lhes atribuímos, torna-se nossa experiência. Mais tarde descobri que usando o molde de meu amigo, as palavras aborrecido ou desgostoso, conseguia no mesmo instante mudar a intensidade da experiência. Essa é a essência do vocabulário transformacional. As palavras que atribuímos à experiência torna-se nossa experiência. Assim, devemos conscientemente escolher as palavras que usamos para descrever nossos estados emocionais, ou sofrer a penalidade de criar uma dor maior do que é justificado ou apropriado. Literalmente, as palavras são usadas para nos reapresentar o que é a nossa experiência de vida. Nessa reapresentação, alteram nossas percepções e sentimentos. Lembre-se. Se 3 pessoas podem ter a mesma experiência, mas uma sente raiva, outra sente irritação, e a terceira sente apenas aborrecimento, então é evidente que as sensações estão sendo mudadas pela tradução de cada pessoa. Como as palavras constituem nosso instrumento primário para interpretação ou tradução, a maneira como rotulamos a experiência imediatamente muda as sensações no sistema nervoso. Devemos compreender que as palavras criam de fato um efeito bioquímico. Se você duvida disso, eu gostaria que considerasse sinceramente se existem ou não palavras que, se usadas por alguém, criam no mesmo instante uma reação emocional. Se alguém lança contra você uma injúria racial, como vai se sentir? Ou se alguém o xinga com um palavrão, por exemplo, isso não pode mudar seu estado. Não produziria um nível diferente de tensão em seu corpo do que se alguém o chamasse de anjo ou de gênio? Todos vinculamos tremendos níveis de dor a determinadas palavras. Quando entrevistei o Dr. Léo Buscaglia, ele partilhou comigo as descobertas de uma pesquisa numa universidade americana do leste, ao final dos anos 50. Perguntaram às pessoas: como você define o comunismo?
Uma quantidade espantosa de pesquisados se mostrou aterrorizada com a mera pergunta, mas não muitos foram capazes de oferecer uma definição objetiva, mas todos sabiam que era uma coisa horrível. Uma mulher chegou ao ponto de dizer: "Não sei realmente o que isso significa, mas é melhor que não haja nenhum em Washington." Um homem disse que sabia tudo o que era necessário saber sobre os comunistas, e o que se precisava fazer era matá-los. Mas não foi capaz de sequer explicar o que eram os comunistas. Não há como negar o poder dos rótulos para criar sensações e emoções. As palavras formam os fios com os quais tecemos nossas experiências. Aldous Huxley, enquanto começava a explorar o poder do vocabulário, ainda resistia à ideia de que algo tão simplista quanto mudar as palavras que usamos pudesse fazer alguma diferença radical em nossa experiência de vida. Ao aprofundar o estudo da linguagem, no entanto, deparei com fatos surpreendentes, que começaram a me convencer de que as palavras sem dúvida filtravam e transformam a experiência. Por exemplo, descobri que, segundo a Compton's Encyclopedia, o inglês contém pelo menos 500.000 palavras, e depois li em outras fontes que o total pode estar próximo de 750.000. O inglês, com toda certeza, é a língua que possui mais palavras em todo o mundo hoje, com o alemão num distante segundo lugar, possuindo mais ou menos a metade. O que achei tão fascinante foi o fato de que, com um número tão imenso de palavras à disposição, nosso vocabulário habitual seja extremamente limitado. Vários linguistas partilharam comigo a informação de que o vocabulário médio de um trabalhador se situa entre 2.000 e 10.000 palavras. Na estimativa moderada de que o inglês possui 500 mil de palavras, isso significa que usamos regularmente apenas menos de 0,5% a 2% da língua. Quer uma tragédia maior? Dessas palavras, quantas você acha que descrevem emoções? Consegui descobrir mais de 3.000 palavras relacionadas com a emoção humana ao estudar algumas enciclopédias. O que mais me impressionou foi a proporção de palavras que descrevem emoções negativas, em comparação com as positivas. Pela minha contagem, 1.051 palavras descrevem emoções positivas, enquanto 2.086, quase o dobro, descrevem emoções negativas. Apenas como um exemplo, encontrei 264 palavras para descrever a emoção de tristeza, palavras como melancólico, tristonho, infeliz, pesaroso, aflito, deprimido, consternado, mas apenas 105 para descrever alegria, como contente, satisfeito, esfuziante. Não é de admirar que as pessoas se sintam mais mal do que bem. Como descrevi no capítulo 7, quando os participantes do meu seminário Encontro com o Destino fazem a lista das emoções que sentem numa semana, a maioria só relaciona cerca de uma dúzia. Por quê? Porque todos tendemos a experimentar as mesmas emoções muitas e muitas vezes. Determinadas pessoas tendem a se sentir frustradas durante todo o tempo, ou furiosas, ou inseguras, ou assustadas, ou deprimidas. Um dos motivos é o fato de usarem constantemente as mesmas palavras para descrever sua experiência. Se analisássemos de forma mais crítica as sensações em nosso corpo, e fôssemos mais criativas na avaliação das coisas, poderíamos atribuir um novo rótulo à nossa experiência, e assim mudar a experiência emocional relacionada. Lembro que li há alguns anos uma pesquisa realizada numa prisão. Tipicamente, constatou-se que os presos, ao experimentarem dor, um dos poucos meios pelos quais podiam se expressar era a ação física. O vocabulário limitado restringia o âmbito emocional, canalizando até os menos sentimentos de desconforto para níveis elevados de raiva violenta. Que contraste com alguém como William F. Buckley, cuja erudição e domínio da língua lhe permitem pintar um quadro tão amplo das emoções, e assim representar dentro de si mesmo uma variedade de sensações. Se queremos mudar nossa vida e moldar nosso destino, precisamos conscientemente selecionar as palavras que vamos usar, e precisamos nos empenhar sempre para expandir nosso nível de opções. Para que você tenha uma perspectiva mais ampla, a Bíblia em inglês usa 7.200 palavras diferentes. Os textos do poeta e ensaísta John Milton incluíram 17.000 palavras.
E dizem que William Shakespeare usou mais de 24.000 palavras em suas obras, sendo que 5.000 apenas uma vez. Na verdade, ele é responsável por criar ou projetar muitas das palavras inglesas que são comumente usadas hoje. Os linguistas já demonstraram, além de qualquer sombra de dúvida, que em termos culturais somos moldados por nossa linguagem. Não faz sentido que a língua inglesa seja tão orientada para o verbo. Afinal, como uma cultura, somos muito ativos, e nos orgulhamos do foco em entrar em ação. As palavras que usamos sistematicamente afetam a maneira como avaliamos, e assim como pensamos. Em contraste, a cultura chinesa atribui um alto valor ao que não muda, um fato refletido nos muitos dialetos com uma predominância de substantivos, em vez de verbos. Pela perspectiva chinesa, os substantivos representam coisas que vão durar, enquanto os verbos, como as ações, estarão aqui hoje, e terão partido amanhã. Portanto, é importante compreender que as palavras moldam nossas convicções, têm um impacto sobre nossas ações. As palavras são o tecido com que se confeccionam todas as perguntas, como ressaltamos no último capítulo. Ao se mudar uma palavra numa pergunta, podemos instantaneamente mudar a resposta que obteremos para a qualidade de nossa vida. Quanto mais eu procurava uma compreensão do impacto das palavras, mais me tornava impressionado com seu poder de influenciar a emoção humana, não apenas dentro de mim mesmo, mas também nos outros. Sem conhecer a força das palavras, é impossível conhecer os homens. Confúcio. Um dia, passei a compreender que essa ideia, por mais simples que fosse, não era uma mera possibilidade, que o vocabulário transformacional era uma realidade, e que pela mudança de nossas palavras habituais podíamos, literalmente, mudar os padrões emocionais de nossas vidas. E, com isso, podíamos também moldar as ações, direções e destino final de nossas vidas. Partilhei essas noções com um amigo antigo, Bob Weiss. Ao fazê-lo, percebi que ele se iluminava como uma árvore de Natal. Bob me disse que tinha mais uma noção a me oferecer. Passou a relatar uma experiência recente por que passara. Também andara viajando, com uma agenda cheia, atendendo às necessidades de incontáveis pessoas. Ao voltar para casa, queria apenas ter o seu próprio espaço. Ele mora à beira do mar, em Malibu, mas é uma casa bem pequena, não projetada para ter um hóspede, muito menos 3 ou 4. Ao entrar, descobriu que a esposa convidara o irmão para se hospedar com eles, e que sua filha, Kelly, que deveria fazer uma visita de 2 semanas, decidira passar 2 meses. Para agravar a situação, alguém desligara o videocassete, que ele armará para gravar uma partida de futebol americano que estava ansioso em assistir. Como se pôde imaginar, Bob alcançou seu limiar emocional. Ao descobrir que o aparelho fora desligado pela filha, ele passou-lhe uma descompostura, gritando uma porção de palavrões. Era a primeira vez que ele alteava a voz com a filha, e ainda por cima usando aquela linguagem. Kelly desatou a chorar. Testemunhando a cena, a esposa de Bob, Brandon, desatou a rir. Como era uma explosão muito diferente do comportamento normal do marido, ela presumiu que se tratava de uma interrupção de padrão maciça e chocante. Na realidade, ele bem que gostaria que fosse uma interrupção de padrão. Depois que a poeira começou a assentar, e ela compreendeu que Bob estava mesmo furioso, ficou preocupada, e tratou de lhe fornecer um feedback valioso. Bob, você está agindo de modo estranho. Nunca age assim. E notei uma coisa. Insiste em usar uma palavra que nunca ouvi usar antes. Em geral, quando se sente estressado, você diz que está com uma sobrecarga, mas ultimamente sempre o escuto dizer que se sente sufocado. Kelly é que costuma usar esse termo, e quando isso acontece, demonstra esse mesmo tipo de raiva, e se comporta como você acaba de fazer. Depois que Bob me contou a história, não pude deixar de pensar. Será possível que ao adotar o vocabulário habitual de outra pessoa, você passe a adotar também seus padrões emocionais? E isso não é ainda mais verdade se você adotou não apenas as palavras, mas também o volume, intensidade e tonalidade. No princípio era o verbo,
João 1:1. Tenho certeza que um dos motivos pelos quais nos tornamos com frequência como as pessoas com as quais passamos mais tempo é o fato de herdarmos alguns de seus padrões emocionais, ao adotarmos uma parte de seu vocabulário habitual. As pessoas que passam mais tempo comigo logo se descobrem a usar palavras como apaixonado, chocante e espetacular para descrever suas experiências. Você pode imaginar a diferença que isso produz em seus estados positivos, em comparação com alguém que diz apenas que se sente bem. Pode imaginar como o uso da palavra paixão é capaz de levá-lo a se elevar na escala emocional. É uma palavra que transforma, e como a uso sistematicamente, em todas as suas formas, minha vida tem mais essência emocional. O vocabulário transformacional pode nos permitir uma intensificação ou redução de qualquer estado emocional, positivo ou negativo. Isso significa que nos proporciona o poder de pegar os sentimentos mais negativos em nossa vida e diminuir sua intensidade, ao ponto de não mais nos incomodarem, e pegar as experiências mais positivas e projetá-las para altitudes ainda maiores de prazer e poder. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bob e eu fomos almoçar, e nos absorvemos numa série de projetos em que trabalhávamos juntos. Em determinado momento, ele me disse: Tony, não posso acreditar que alguma pessoa no mundo possa jamais se sentir entediada. Eu tinha de concordar. Entendo o que está querendo dizer. Parece um absurdo, não é mesmo? Claro. O tédio nem mesmo consta de meu vocabulário. O que foi mesmo que disse? O tédio é uma palavra que não existe em seu vocabulário, lembra nossa conversa anterior? Não consta de seu vocabulário, e você não experimenta o sentimento. Será possível que não experimentamos determinadas emoções porque não temos uma palavra para representá-las? As palavras que você seleciona sistematicamente moldarão o seu destino. Já ressaltei antes que a maneira como representamos as coisas na mente determina como nos sentimos em relação à vida. Uma noção relacionada é a de que se você não tem um meio de representar alguma coisa, não pode experimentá-la. Embora seja verdade que você pode projetar alguma coisa sem ter uma palavra para ela, ou que pode representá-la através de som ou sensação, não há como negar que ser capaz de articular uma coisa proporciona uma dimensão e substância adicionais, e com isso um senso de realidade. As palavras constituem um instrumento básico de representar as coisas para nós mesmos, e muitas vezes, se não existe nenhuma palavra, não há como pensar sobre a experiência. Por exemplo, algumas línguas de nativos americanos não têm qualquer palavra para mentira. Esse conceito simplesmente não faz parte da língua. Também não é parte do pensamento ou comportamento desses nativos. Sem uma palavra para expressá-lo, o conceito parece não existir. A tribo Tazadai, nas Filipinas, não tem palavras para detestar, odiar ou guerra. Que maravilha! Voltando à questão inicial, se Bob nunca se sente entediado, e não tem essa palavra em seu vocabulário, tive de fazer outra pergunta. Qual é a palavra que eu nunca uso para descrever como estou me sentindo? A resposta que encontrei logo foi depressão. Posso me sentir frustrado, zangado, curioso, contrariado ou estressado, mas nunca fico deprimido. Por quê? Sempre foi assim? Não. Há 8 anos, eu me encontrava numa situação em que me sentia deprimido durante todo o tempo. Essa depressão exauria toda a vontade de mudar minha vida, e na ocasião me levava a considerar os problemas como permanentes, extensivos e pessoais. Felizmente, tive bastante dor para sair dessa fossa, e assim vinculei uma dor intensa à depressão. Passei a acreditar que me sentir deprimido era a coisa mais próxima de estar morto. Como meu cérebro associava uma dor intensa ao próprio conceito de depressão, automaticamente a bane de meu vocabulário, sem sequer percebê-lo, e assim não havia meio de representar, ou mesmo de sentir. De um só golpe, eu expurgara meu vocabulário de uma linguagem enfraquecedora, e por conseguinte me livrara de um sentimento que pode arrasar até mesmo com o mais forte dos corações. Se um conjunto de palavras que você está usando cria estados que o enfraquecem, livre-se dessas palavras, e as substitua por outras que o fortalecem. A esta altura, você pode estar dizendo:
Não é apenas uma questão de semântica. Que diferença faz esse jogo com as palavras? A resposta é que se tudo o que você fizer for mudar a palavra, então a experiência não muda. Mas se o uso da palavra o levar a romper seus padrões emocionais habituais, então tudo muda. Usar de forma efetiva o vocabulário transformacional, o vocabulário que transforma nossa experiência emocional, rompe padrões estéreis, faz-nos sorrir, produz sentimentos totalmente diferentes, muda nossos estados, e permite-nos fazer perguntas mais inteligentes. Por exemplo, minha esposa e eu somos pessoas apaixonadas, que sentem profundamente as coisas. No início de nosso relacionamento, nos metíamos com frequência no que chamávamos de discussões bastante acaloradas. Mas depois que descobrimos o poder dos rótulos atribuídos à experiência para alterá-la, concordamos em nos referir a essas conversas como debates animados. Isso mudou toda a nossa percepção. Um debate animado tem regras diferentes de uma discussão, e sem dúvida proporciona uma intensidade emocional diferente. Em 7 anos, nunca voltamos àquele nível habitual de intensidade emocional que antes associávamos às nossas discussões. Também comecei a compreender que podia atenuar ainda mais a intensidade emocional pelo uso de modificadores. Por exemplo, dizendo estou apenas um pouco aborrecido, ou estou me sentindo mais ou menos como uma criança. Uma das coisas que Becky faz agora, se começa a se sentir um pouco frustrada, é dizer estou começando a ficar um pouquinho excêntrica. Ambos rimos, porque isso rompe o nosso padrão. O novo padrão é fazer uma piada dos sentimentos enfraquecedores, antes que atinjam o ponto de nos transtornar, ou seja, matamos o monstro quando ainda é pequeno. Quando partilhei essa tecnologia do vocabulário transformacional com meu bom amigo Ken Blanchard, ele me deu exemplos de várias palavras que usa para mudar seu estado. Adotou uma dessas palavras quando se encontrava na África, num safari, e o caminhão em que viajava quebrou. Ele virou-se para a esposa, Marge, e disse: "Isto é um tanto inconveniente." Funcionou tão bem, mudando o estado de ambos, que passaram a usar a palavra em base regular. No campo de golfe, se uma tacada não sai do jeito como quer, ele diz: "Essa tacada não me impressiona." Pequenas alterações desse tipo mudam a direção emocional, e com isso a qualidade de nossas vidas. Você pode usar o vocabulário transformacional para ajudar outras pessoas. A partir do momento em que você compreende o poder das palavras, torna-se extremamente sensível não apenas para as que usa, mas também para as usadas pelas pessoas ao seu redor. Em decorrência de minha nova compreensão do vocabulário transformacional, descobri-me a ajudar outras pessoas. Nunca esquecerei a primeira vez em que comecei a usar essa tecnologia de forma consciente. Foi para ajudar um amigo chamado Jim, um executivo bem-sucedido, mas que passava por momentos difíceis. Lembro que nunca o vira tão desanimado. Enquanto ele falava, notei que descrevia como se sentia deprimido, ou como as coisas eram deprimentes, pelo menos uma dúzia de vezes, no período de 20 minutos. Decidi verificar quão depressa o vocabulário transformacional poderia ajudá-lo a mudar seu estado, e por isso perguntei: "Sente-se realmente deprimido, ou apenas um pouco frustrado?" "Estou me sentindo muito frustrado. Pois tenho a impressão de que você está na verdade fazendo algumas mudanças bastante positivas, que levarão a um progresso considerável." Como ele concordasse, expliquei o impacto que suas palavras poderiam estar exercendo em seu estado emocional, e pedi: "Pode me fazer um favor? Quero que me prometa que nos próximos 10 dias não usará a palavra deprimido nenhuma única vez. Se começar a usá-la, trate de substituí-la no mesmo instante por uma palavra mais fortalecedora. Em vez de deprimido, diga estou me sentindo um pouco por baixo. E acrescente estou melhorando, ou já começo a inverter a situação." Ele concordou em se empenhar nesse sentido, como uma experiência, e você pode adivinhar o que aconteceu. Uma única alteração no vocabulário alterou o padrão por completo. Ele não mais se projetou ao mesmo nível de dor, e com isso permaneceu em estados mais criativos.
2 anos depois, quando contei a Jim que descreveria sua experiência neste livro, ele me disse que nunca mais se sentira deprimido, nenhuma única vez, desde aquela ocasião, porque nunca usa essa palavra para descrever sua experiência. Lembre-se de que a beleza do vocabulário transformacional é sua extrema simplicidade. É um conhecimento verdadeiramente profundo, algo tão simples e de aplicação tão universal que pode aumentar sua qualidade de vida no instante em que usa. Um grande exemplo da transformação possível quando se muda uma única palavra foi o que ocorreu há vários anos no PA, um serviço nacional de transporte por caminhão. Seus executivos descobriram que 60% de todos os contratos de transporte estavam errados, e isso custava mais de $250 mil por ano. O Dr. W. Edwards Deming foi contratado para descobrir a causa. Ele efetuou um estudo intensivo, e constatou que 56% dos erros decorriam da identificação equivocada de containers por seus próprios trabalhadores. Com base nas recomendações do Dr. Deming, os executivos da PA decidiram que deveriam mudar o nível de empenho pela qualidade da companhia, e que a melhor maneira seria mudar como seus trabalhadores se consideravam. Em vez de trabalhadores ou caminhoneiros, eles passaram a se referir a si mesmos como artesãos. A princípio, as pessoas estranharam. Afinal, que diferença podia fazer a mudança do título da função? No fundo, nada mudara, não é mesmo? Mas não demorou muito para que, em decorrência do uso regular da palavra, os trabalhadores passassem a se considerar artesãos, e em menos de 30 dias a PA reduziu os embarques errados de 60% para menos de 10%, poupando assim quase $250 mil por ano. Isso ilustra uma verdade fundamental. As palavras que usamos como uma cultura corporativa e como indivíduos exercem um efeito profundo sobre nossa experiência da realidade. Um dos motivos pelos quais criei o termo Kane. Em vez de tomar emprestada a palavra japonesa Kaizen, melhoria, foi para embutir em uma só expressão a filosofia e os padrões de pensamento de constante e incessante melhoria. Assim que você começa a usar sistematicamente uma palavra, isso afeta o que considera e como pensa. As palavras que usamos possuem significado e emoção. As pessoas estão sempre inventando palavras. É uma maravilha de todas as línguas, principalmente do inglês, que sempre se apressa em adotar novas palavras e novos conceitos. Se você examinar um dicionário em inglês atualizado, vai encontrar as contribuições de muitas línguas estrangeiras, em particular de todos os tipos de grupos de interesses especiais. Por exemplo, as pessoas na cultura do surf criaram palavras como tubular e rad para traduzir sua experiência das ondas para a vida cotidiana. O linguajar particular adquiriu uma aceitação tão ampla que se tornou parte do jargão comum, e com isso da maneira como pensamos. Isso levanta outra vez a questão de que precisamos ser conscientes das palavras que adotamos das pessoas ao redor, ou daquelas que nós mesmos selecionamos. Se você usa frases como "sou um suicida", e leva sua dor emocional a um nível que pode ameaçar sua qualidade de vida. Ou se está num relacionamento romântico e diz à parceira, ou parceiro "vou embora", cria a possibilidade real de que o relacionamento esteja prestes a terminar. Se, no entanto, dissesse "sinto a maior frustração" ou "estou zangado", tem uma chance muito maior de resolver o problema. A maioria das profissões possui um determinado conjunto de palavras que descrevem seu trabalho e as coisas específicas de seu tipo de trabalho. Muitos artistas, por exemplo, pouco antes de entrarem no palco, experimentam uma sensação de tensão no estômago. A respiração muda, a pulsação dispara, e começam a suar. Alguns consideram que se trata de uma parte natural do preparativo para uma performance, enquanto outros encaram como evidência de que vão fracassar. Essas sensações, que Carly Simon chamou de pavor do palco, impediram-na de se apresentar ao vivo por muitos anos. Bruce Springsteen, por outro lado, experimenta o mesmo tipo de tensão no estômago, só que rotula essas sensações como excitamento. Ele sabe que está prestes a ter a experiência excepcionalmente poderosa de entreter milhares de pessoas, e fazer com que o amem. Mal pode esperar para entrar no palco.
Para Bruce Springsteen, a tensão no estômago é uma aliada. Para Carly Simon, uma inimiga. Do formigamento à alta energia. Como seria sua vida se você pudesse pegar todas as emoções negativas que já sentiu e baixar sua intensidade, a fim de que não tenha um impacto tão poderoso, o que lhe permitirá se manter sempre no comando? Como seria sua vida se pudesse pegar as emoções mais positivas e intensificá-las, levando assim sua vida para um nível superior? Aqui está sua primeira missão. Tire um momento agora, e anote 3 palavras que usa atualmente, numa base regular, para se fazer sentir horrível, entediado, frustrado, desapontado, irritado, humilhado, magoado, triste, e assim por diante. Quaisquer que sejam as palavras que você escolheu, certifique-se de que são aquelas que usa regularmente para se enfraquecer. Para descobrir algumas das palavras de que precisa para se fortalecer, pergunte a si mesmo: quais são alguns dos sentimentos negativos que tenho numa base sistemática? Pegue os miquinhos de quintal e livre-se do recheio de mãe. Aqui estão alguns exemplos divertidos de vocabulário transformacional usados na vida cotidiana. Crianças miquinho de quintal. Uma criança ativa em idade pré-escolar. Uso. Pelo menos a sua está na escola. Eu tenho um miquinho de quintal para aguentar cola tudo. Miquinho de quintal histérico que não quer largar os pais. Bolinhos de Chernobyl. Uma fralda repugnante. Ei, meu bem, é melhor você avisar a Escandinávia Pingo Verde. As narinas escorrendo de um miquinho de quintal. Recheio de mãe. A sujeira nas fraldas. Tropa de choque a Von chama. Arrombar uma porta com uma espingarda. Advogados composta. Cônjuge dependente financeiro, sem rendimentos pessoais, como: ela vai precisar de 1 tonelada de pensão. É uma comprista bombardeiros. Advogados de divórcio que procuram destruir o cônjuge oposto, pegando todos os bens para seu cliente. Em seguida, depois de identificar essas 3 palavras, divirta-se um pouco. Assuma um estado furioso e afrontoso, e procure algumas novas palavras que ache que poderia usar para romper seu padrão, ou pelo menos abaixar sua intensidade emocional de alguma forma. Deixe-me dar uma indicação sobre a maneira de selecionar palavras que realmente serão benéficas para você a longo prazo. Lembre-se de que seu cérebro adora qualquer coisa que o tire da dor e o leve ao prazer. Por isso escolha uma palavra que você vai querer usar no lugar da antiga e limitadora. Um dos motivos pelos quais usei desgostoso ou um pouco aborrecido, em vez de irritado, é que parecem termos ridículos. É uma total interrupção de padrão para mim, e também para qualquer pessoa que esteja me escutando, e como adoro romper padrões, obtenho muito prazer e diversão com o uso de palavras assim. A partir do momento em que você obtiver resultados desse tipo, garanto que também ficará viciado no processo. Para ajudá-lo a começar, aqui estão alguns exemplos de palavras simples e ridículas que pode usar imediatamente para reduzir sua intensidade. Emoção/expressão negativa transforma-se em estou me sentindo, para estou me sentindo, zangado para desencantado, com medo para inquieto, ansioso para um pouco preocupado, ansioso para expectante, confuso para curioso, deprimido para calmo antes da ação, deprimido para não no topo, deprimido para prestes a dar a virada, destruído para em desvantagem, isso fede para é um pouco aromático, furioso para contrariado, desapontado para desinteressado, desapontado para indiferente, aborrecido para surpreso, receio para desafio, embaraçado para consciente, embaraçado para estimulado, exausto para recarregando a bateria, exausto para um pouco abatido, fracasso para tropeço, fracasso para aprendendo, fracasso para me instruindo, medo para espanto, assustado para curioso, frustrado para fascinado, furioso para arrebatado, humilhado para constrangido, humilhado para surpreso, magoado para incomodado, magoado para aturdido, eu odeio para eu prefiro, impaciente para na expectativa, inseguro para questionando, insultado para mal entendido, insultado para mal interpretado, irritado para estimulado, irritado para excitado, ciumento para transbordando de amor, preguiçoso para acumulando energia, solitário para disponível, solitário para temporariamente por conta própria, perdido para procurando, nervoso para energizado, sobrecarregado para com muitas atribuições, sufocado para algum desequilíbrio, sufocado para ocupado, sufocado para desafiado, sufocado
sufocado para em demanda, sufocado para muitas oportunidades, sufocado para elevado, sufocado para avançando, angustiado para contrafeito, rejeitado para desviado, rejeitado para aprendendo, rejeitado para ignorado, rejeitado para subapreciado, rejeitado para mal compreendido, triste para definindo meus pensamentos, apavorado para excitado, mas que merda para mas que coisa, estressado para ocupado, estressado para afortunado, estressado para energizado, doente para purificando, estúpido para descobrindo, estúpido para árido, estúpido para aprendendo, horrível para diferente. Tenho certeza de que você pode fazer uma lista melhor. Assim, determine 3 palavras que usa habitualmente e criam sentimentos negativos em sua vida, e depois escreva uma lista de alternativas, para romper seu padrão, fazendo-o rir por serem ridículas, ou pelo menos reduzindo a intensidade. 8.